Meus irmãos, nesta noite nós iremos abordar o voto de Jefté, uma das passagens mais difíceis da Bíblia Sagrada. Os estudiosos se dividem em relação a ela. Mas eu gostaria inicialmente de dizer a vocês que Jefté, ele merece um desagravo, porque Jefté, segundo a Bíblia nos conta, ele foi um homem que nasceu de uma relação de Gileade, e alguns entendem que Gileade não era o nome do seu pai, mas Gileade é porque poderia ser um homem de Gileade, qualquer um deles, e não era especificamente o nome do seu pai, com uma prostituta. Ele é fruto de uma relação assim. Se em nossos dias isso já seria muito complicado, imagina você naqueles dias tão complexos, tão diferentes, como foram os dias de Jefté. Jefté ficou profundamente diante de uma situação complexa, difícil, porque ele era filho de uma relação extraconjugal e ainda mais com uma prostituta. Mas o texto nos fala que ele não se vitimizou, é o que a gente percebe pelo texto. A sua história continuou, transcorreu a história de Jefté, e ele foi depois expulso por seus irmãos, meios irmãos, e ele vai para uma terra distante, para a terra de Tob, e a palavra nos diz que lá ele se juntou com algumas pessoas que eram desocupadas, mas essas pessoas estiveram ao lado dele diante da batalha e das batalhas da vida. E foi lá que ele reconstruiu sua história, e quando a liderança percebeu que precisava de um líder, foi buscá-lo. A liderança de Gileade foi buscá-lo porque sabia que precisaria de um capitão, de um general, de um comandante para o campo de batalha. Havia um exército, mas não havia um líder, não havia um comandante. E esse homem chamado Jefté, ele, além disso tudo, ele não mostra para nós nenhuma atitude apressada, muito pelo contrário, precipitada, não, de forma alguma. Ele, quando é convocado por esses homens, ele conversa, ele interage, ele se preocupa em não ser líder apenas durante a guerra, mas ele pleiteia também estar à frente do povo quando tudo aquilo passasse. Ele queria ser um líder civil também da nação. E aí, a história ainda prossegue nos dizendo que ele teve outra atitude muito interessante, que foi de diplomacia. Ele, sabendo que teria que enfrentar o povo amonita, ele vai ao encontro deles, ou melhor dizendo, envia um mensageiro. Naquela época não havia carta ou coisa semelhante, mas ele envia um mensageiro com um discurso pronto, preparado por ele, no afã de conseguir paz entre Amon e Israel. Mas, infelizmente, todo o seu empenho não foi de sucesso, não houve sucesso no seu empenho, na sua intenção. Ele não conseguiu o que ele pretendia. Mas é bom dizer que ele não foi precipitado mais uma vez. Ele poderia guerrear, ele poderia brigar, ele poderia lutar, mas ele prefere, anteriormente, encontrar a conciliação. É assim que ele procede mais uma vez. Outra coisa importante, ele também demonstra um grande conhecimento da lei de Moisés. Ele demonstra que conhece a história de Israel e conhece também a lei de Moisés. Então, era alguém que conhecia a Deus e a palavra desse Deus. É interessante ainda dizer que quando ele vai para a batalha, se prepara para a batalha, é convocado pela liderança, ele diz uma coisa muito séria. Ele fala que Deus daria a vitória a ele. Ele entendia que havia um Deus soberano que concederia a vitória, não seria algo conquistado por ele propriamente falando. Ele entendia que toda vitória, toda batalha nossa, ela é conquistada com a bênção e com o favor de Deus. Então veja que ele era alguém crente, era alguém que confiava em Deus, era um homem valente, mas também era um homem de fé, era um homem que acreditava num Deus soberano. Então, a sua maneira de ver a vida é uma maneira dentro da perspectiva do israelita daquela época. E o texto ainda vai nos mostrar que depois de tanto esforço, ele ainda fala que foi Deus quem desapossou o povo de Amon
e entregou as terras aos israelitas, e ele prossegue explicando, conversando, até que, enfim, não havendo outra solução, ele acaba entrando na batalha. Seria inevitável a batalha, e isso vem acontecer. E depois de vencer a batalha, quando chega no versículo de número 29, nós vamos ler, finalmente, como lemos no início da nossa mensagem de hoje, nós vamos ler um pouco a respeito desse voto, aquilo que a Bíblia nos dá a conhecer a respeito do voto proferido por Jefté. E aí é importante dizer uma coisa, a pergunta que não quer calar. Jefté, ele, na verdade, sacrificou a sua filha ou não? O que de fato aconteceu nessa passagem tão complexa e tão difícil? Eu diria para você que a maioria dos teólogos, estudiosos, eruditos, entendem que, na verdade, Jefté, de fato, sacrificou a filha, a ofereceu em holocausto. Parece duro demais, estranho demais, mas a grande maioria entende dessa forma. Grandes teólogos pensam assim, principalmente até mesmo judeus da era de Jesus Cristo, de 2000 anos atrás aproximadamente, eles já tinham esse entendimento. Só que existe um grupo minoritário, mas também de grandes estudiosos, eruditos e teólogos, que acreditam que, na verdade, Jefté não entregou a filha para ser sacrificada. Ele não ofereceu um holocausto de forma alguma. E dentre esses teólogos nós encontramos nomes muito significativos, como, por exemplo, Joel Bick. Nós encontramos Warren Wiersbe e outros tantos que pensam da mesma forma. E eu confesso aos irmãos já inicialmente que a minha convicção é que, de fato, ele não ofereceu a sua filha em holocausto. E isso vai ficar ainda mais evidente ao passo que nós formos estudando o texto sagrado nesta noite. Mas eu queria dizer para você ainda que a grande parcela dos estudiosos, aqueles que não querem se posicionar, eles são muito misericordiosos uns com os outros. Eles entendem que, diante da complexidade da passagem, se alguém pensa de uma forma, não deve ser discriminado por isso, ou se alguém pensa de uma outra forma também, deve ser respeitado na sua forma de pensar. Mas eu acredito, fazendo justiça à Bíblia Sagrada e também a esse homem que é um herói da fé, está lá na Galeria dos Heróis da Fé, de Hebreus capítulo 11, versículo 32, nós vamos encontrar a menção ao nome de Jefté como um herói da fé, como alguém muito significativo na história do povo do Senhor. Agora, é importante dizer que a partir da Idade Média, construiu-se a ideia de que, de fato, ele não ofereceu a filha em holocausto. Mesmo dentro do judaísmo e também na concepção de alguns cristãos renomados, como, por exemplo, Norman Geisler, além do próprio Joel Bick, que eu já citei, e Warren Wiersbe, essa ideia foi crescendo. Então, esses três últimos são teólogos do nosso tempo, contemporâneos. E aí, queridos, eu queria dizer para você ainda que, para mim, a chave para a interpretação desse texto é não perdermos de cena o que, de fato, aconteceu com Jefté. Jefté, ele agora foi alçado uma posição de liderança da nação e ele teria de volta a sua herança. E aí, caso sua filha não pudesse ter um bebê, se casar, se ela permanecesse virgem, como é o meu entendimento, ele não teria a condição de manter essa própria herança, porque morrendo ele, morrendo a sua filha, a herança ficaria na posse daqueles que eram os seus meios irmãos. E aí, meu querido, minha querida, eu queria que nós olhássemos para o texto bíblico nesta hora, quando o texto nos fala no versículo de número 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E a primeira coisa que eu destacaria aqui no versículo 1 é que Jefté, ele foi capacitado por Deus de uma maneira insofismável. Deus o encheu com o seu espírito,
o capacitando para a batalha, para a missão que Deus havia entregue a ele. E aí eu digo a você, e considero contigo, como alguém que o Espírito Santo vem adotá-lo de uma capacidade para a guerra, para a peleja, como essa pessoa, cheia do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, vai cometer um pecado tão grosseiro assim? Como ele vai oferecer a sua filha em holocausto? Esse é o primeiro ponto que eu utilizo em defesa da minha tese de que, na verdade, ele não ofereceu a sua filha em holocausto. Mas talvez alguém considere da seguinte forma: mas nós temos exemplos bíblicos de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, tomaram na sequência uma atitude contraditória. Mas eu ainda assim, eu prefiro ficar com a ideia de que ele estava cheio do Espírito Santo e movido pelo Espírito Santo, ele vai à frente, ele vai à guerra e ele faz um voto que nós iremos analisar na sequência. E o texto prossegue nos dizendo da seguinte maneira: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade, Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos. Veja só o que ele vai dizer agora, versículo 30 ainda. Olha só o que ele faz. Ele faz um voto, mas que dentro daquela realidade era um voto normal, era um voto que não estaria equivocado dentro da cultura, dentro da religião, da compreensão daquela época. O voto era algo profundamente normal e corriqueiro. E mais, eu diria a você que o ponto negativo do voto, na nossa compreensão de hoje, pleno século XXI, é que o voto ele envolve uma barganha com Deus. Como assim, pastor? Me explique isso melhor. Geralmente o voto ele se dá quando você faz uma promessa a Deus, dizendo: Deus, se alguma coisa me acontecer favoravelmente, ou se algo ruim não acontecer comigo, eu farei tal coisa em gratidão ao Senhor. É assim que acontece. E assim que aconteceu ali também. Os votos são assim. Eu diria para você que em nossos dias, o cristão, ele não precisa fazer votos. Os votos são desnecessários. Diria mais que algumas igrejas que nos dias atuais trabalham assim, elas acabam por manipular os seus membros, os fiéis, as pessoas que sofrem. Nós fomos criados dentro de uma cultura que fazer votos, fazer promessas é algo muito comum. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, nós não precisamos agir dessa forma. Nós podemos orar a Deus e ter a resposta de Deus para os nossos anseios. A Bíblia nos fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Deus tem maior prazer em nos atender. Tem pedidos, inclusive, que nós nem fizemos, mas ele, percebendo a nossa necessidade, ele nos atende, ele nos responde de maneira extremamente amorosa. Então, eu diria para você, nesta noite, olhando da forma de um homem, de uma mulher cristã, em pleno século XXI, essas práticas, elas envolvem uma certa crendice. E eu diria para você que é muito comum você ouvir: eu recebi uma graça e agora eu preciso pagar pela graça que eu recebi. Eu queria te dizer uma coisa nesta noite: se é graça, não há mérito. E se há mérito, não há graça. Então, se há graça, foi algo totalmente imerecido, pelo qual você não poderia fazer absolutamente nada por merecer a bênção alcançada. Então, na verdade, a única coisa que nós devemos e podemos fazer é agradecer a Deus por aquilo que Ele realizou por nós. Aí talvez você considere assim: mas pastor, imagina uma mãe
um pai que tem o seu filho distante dos caminhos do Senhor, e ele faz o seguinte voto: ah, meu Deus, se o meu filho voltar para os teus caminhos, eu prometo que todo o tempo que eu tiver, eu vou servir ao Senhor. Aparentemente um voto justo, um voto que não há nenhum pecado, não há nenhum erro, não há nenhuma falha. Mas eu diria para você o seguinte: eu não preciso de uma resposta de Deus para fazer aquilo que é claro na palavra do Senhor, que é servi-lo com afinco, com amor e com dedicação. Então, esse voto seria um voto completamente desnecessário. Eu devo orar, sim, para que meu filho se converta. Nas oportunidades que eu tiver, eu devo pregar o evangelho para ele, mas, de maneira alguma, eu devo condicionar o meu serviço a Deus de forma mais intensa por conta do Senhor me conceder a alegria de tê-lo de novo na igreja. Então, veja, meu irmão e minha irmã, que o voto que Jefté faz, ele está dentro de uma realidade e de uma conjuntura específica. E aí, quando a gente pensa um pouco mais sobre esse versículo, que ele faz o voto, que ele quer a vitória, isso mostra para nós ainda que ele tinha uma confiança, por um lado, que Deus iria dar a vitória a ele, mas, por outro lado, parece que ele queria se resguardar também de uma outra forma, tentando quase que barganhar com Deus e pressionar Deus a conceder aquilo que ele tanto almejava. As bênçãos de Deus são gratuitas. Nada que eu faça me torna um merecedor da bênção do Senhor. E eu diria para você, ainda nesta hora, que quando a gente chega mais para frente, mais à frente no texto, a gente vai perceber ainda alguns pontos muito interessantes que a gente precisa refletir aqui. Bom, e aí eu diria para você, se Jefté ofereceu sua filha em holocausto, não deveria ter cumprido. Como assim, pastor? Mas se ele votou, ele deveria, como diz Eclesiastes, cumprir o voto que fez. Isso seria o correto, pastor? Mas eu digo para você uma coisa nesta hora. O que, na verdade, ele fez seria um voto pecaminoso. Se ele promete oferecer, que eu não acredito que tenha sido isso que ele fez, se ele promete oferecer a sua filha em holocausto, o seu voto, na verdade, é um voto desprovido de sentido, e esse voto é um voto pecaminoso, que o Senhor, de maneira alguma, exigiria dele o cumprimento de tal tarefa. Então, ele sabia muito bem que oferecer a alguém um sacrifício humano, era um ato completamente contrário à lei de Moisés, ao querer de Deus, à vontade do Senhor. Então, já que é tão claro para nós que isso seria um ato indevido, ora, um voto pecaminoso e equivocado não tem a menor necessidade de ser cumprido, nem tampouco realizado. E quando a gente chega no versículo 31, o texto nos diz assim: quem primeiro da porta da casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon. Voltando eu vitorioso. O Senhor me concedendo a vitória. Ele está condicionando esse sacrifício, né, vamos dizer assim, a bênção recebida, a vitória concedida na batalha. E aí o texto prossegue: esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Bom, a primeira consideração que eu faria aqui no versículo 31, com base nos melhores estudiosos que você possa imaginar, eu diria para você que a expressão holocausto, ela pode significar também consagração ou dedicação total. Por um lado, ela significa, sim, um sacrifício totalmente queimado, mas também pode significar uma entrega total, uma dedicação total. E outra coisa importante de dizer a vocês aqui, quando nós lemos o texto e nós observamos no verso 31, veja comigo quando ele diz assim: esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto.
Aqui existe um conectivo, vav, no hebraico. E aqui pode dar a ideia não somente de e, mas também de ou de nem. E o que vai determinar o significado será o contexto. Se eu vou usar e, se eu vou usar ou, se eu vou usar nem. E aqui, veja você, como, usando o ou, o sentido fica perfeito para que nós entendamos que ele, na verdade, não sacrificou a sua filha. Veja só, esse será do Senhor, ou oferecerei em holocausto. Ou seja, para ficar mais claro, se for um animal, eu oferecerei em holocausto. Se ao chegar na minha casa eu encontrar um animal, eu o oferecerei em holocausto. Mas, se for uma pessoa, não. Né? Então, se for uma pessoa, não. Então, teria essa possibilidade. Sendo um animal, oferecer em holocausto. Não sendo um animal, oferecer numa consagração. Porque pessoas não eram oferecidas em holocausto, segundo a lei judaica, segundo a lei de Moisés. E prosseguindo um pouco mais, seria interessante dizer também que esse voto que ele fez, de qualquer maneira, sendo para aqueles que acreditavam que, de fato, ele sacrificou a filha, ou até mesmo para aqueles, assim como eu, que acreditam que ele consagrou a filha ao Senhor para que ela permanecesse virgem durante toda a sua existência, durante toda a vida, fica patente que esse voto ele trouxe sobre ele, sobre Jefté, um grande peso realmente, um custo pessoal muito grande, porque ele estaria abrindo mão de ter a sua posteridade. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, quando a gente pensa nesse texto e a gente parte para o versículo de número 32, o texto vai dizer assim: assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, ou seja, ele foi não ao encontro é favoravelmente, ele foi de encontro, ele foi guerrear, ele foi lutar, é de encontro. E ele foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. O Senhor concedeu a ele a vitória. Quando chega no verso 33, o texto diz assim: este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minte, 20 cidades ao todo, e até Abel, Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Eu queria que você entendesse que esse texto aqui é uma narrativa. Então, o autor ele está narrando os fatos, como eles se deram, como eles aconteceram dentro daquilo que Deus desejou que nós conhecêssemos. Então, a batalha se travou e ele realmente se saiu vencedor. Tá? Mas não necessariamente para aqueles que acreditam que, na verdade, ele sacrificou a filha, que Deus deu a vitória a ele porque ele fez o sacrifício. Ou que Deus estivesse abalizando o sacrifício feito. Eu preciso ser honesto e dizer que eles não pensam assim. Na verdade, para esses, o registro bíblico, ele é inspirado, mas a prática, a Bíblia, de maneira alguma, ela respalda tal atitude, porque ela é contrária aos valores e aos princípios de Deus, revelado também em sua palavra. Mas, na minha concepção, o que aconteceu aqui não foi um sacrifício, foi, na verdade, uma consagração. E a gente prossegue um pouco mais no versículo 34, quando diz assim: vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. Você imagina a alegria da filha, o pai chegando e ela dançando, tocando seu tamborim, festejando e se alegrando com a chegada do pai e chegada triunfante do pai. Mas aí o texto nos diz: e era ela filha única,
Veja que o texto, ele destaca, ele realça o fato de que ela era filha única. E que uma vez ela se tornando completamente dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, isso a impediria de ter um relacionamento conjugal e, obviamente, vir a ter o seu filho, gerando assim a Jefité também um neto e posteridade. Mas aí o texto nos fala de maneira ainda mais esclarecedora. Não tinha ele outro filho, nem filha. Ou seja, era somente ela. E ele fez um voto desnecessário. Um voto de consagração, mas um voto desnecessário. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós precisamos ter a palavra sim, sim e não, não. Nós precisamos ter decisão. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Que quer vençamos ou venhamos a perder alguma batalha, o nosso Deus continua sendo Deus, como diz o cântico. Se ele fizer, ele é Deus, e se não fizer também, ele continua sendo o nosso único e verdadeiro Deus. Nós precisamos estar ligados a ele para viver e para morrer. Quer a vitória venha, quer a vitória demore. E aí o texto fala para nós que Jefité só tinha essa filha, era filha única, ele não tinha outro filho, nem outra filha. Que coisa triste. Com esse voto ele poria fim à sua linhagem familiar. Isso é interessante de se dizer. E quando chegamos ao verso 35, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. Mais uma vez, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E aí, queridos, vem a questão que nós precisamos refletir aqui. Que voto seria ele? Seria esse, que ele não poderia recuar. E será que ele não podia realmente recuar? É a pergunta que eu faço a vocês e que nós ainda responderemos daqui a pouco. E aí eu digo a você nesta hora, meu querido, minha querida irmã, a calamidade, o sofrimento dele, não era porque ele teria que oferecer a filha em sacrifício, porque isso era sabido por ele, que contrariava a palavra do Senhor. Mas a sua grande tristeza é que ele ofereceu em consagração logo a sua filha. E por conta disso, ele iria cumprir um voto que, segundo a percepção da época, era normal. Era um voto justo e não tinha nada de errado nesse voto de consagrar a sua filha. Mas um voto demasiadamente pesado. Por isso nós precisamos pensar muito quando nós fazemos esse tipo de coisa. Eu não vejo biblicamente a menor necessidade de votos no período da graça de Deus, na nova aliança. Não vejo biblicamente nenhuma base em relação a isso. E outros homens da teologia pensam da mesma forma. Mas eu diria uma coisa a você. Nós precisamos refletir bastante e pensar bastante. Alguns vão dizer que esse voto, se é que foi, de fato, um voto para tirar a vida da filha e oferecer ao Senhor em holocausto, alguns se baseiam em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5, para dizer que ele tinha que cumprir. Nos ensina que devemos cumprir com celeridade nossos votos. Mas o voto pecaminoso não deve ser cumprido, pois pecado não deve ser praticado. Isso aí sou eu escrevendo. Mas veja só, meu querido e minha querida, como praticar um ato desse? Um ato de tamanha insanidade, um ato que não poderia ter o menor cabimento. Outra coisa importante dizer, antes de nós lermos Eclesiastes 5:4 mais à frente, é importante entender que todo o seu sofrimento, ele se deu justamente porque ele fez um
um voto demasiadamente pesado. Era melhor que ele tivesse confiado que Deus concederia a ele, por graça, a vitória tão desejada e tão sonhada. Até porque Deus o havia comissionado para tal tarefa, e Deus queria trazer libertação ao povo de Israel através de Jefté. A palavra de Deus somente é necessária para nós. Não precisamos de outras coisas, de revelações, de profecias, de coisas assim. A palavra para nós é segurança de como nós devemos agir. E aí o texto vai dizer para nós, no versículo 36, e ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim, segundo o teu voto. Veja comigo uma coisa, será que essa menina, essa jovem, ela aceitaria que seu pai tirasse a sua vida, perder a vida? Obviamente que não. Eu penso até o seguinte, pode ser até meio engraçado o que eu vou dizer, mas quando ela soubesse que o pai queria tirar a sua vida, o que ela faria? Ela fugiria. Nesses 2 meses que ela pediu para ir com as suas amigas prantear, ela fugiria. Seria a atitude mais sábia diante de um ato tão estranho como esse de Jefté. Mas, na verdade, não foi o que Jefté prometeu. Era uma outra coisa, era consagrar, sim, a sua filha integralmente ao Senhor. E o texto diz, veja comigo no versículo 36, ela, de maneira muito abnegada, com muita fé, ela aceita que o pai assim o faça. Muito submissa ao pai, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Vejo aqui a submissão da filha, isso me chama a atenção. Vejo que ela era uma mulher de fé. Duvido que ela pediria ou aceitaria que o pai a sacrificasse, que esse voto se cumprisse, como está no versículo de número 36, para o pai fazer dessa maneira. Versículo 37. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade. Mais um ponto importante na defesa da ideia que eu advogo. Ela não foi chorar a morte inevitável. Não. Ela foi, na verdade, chorar a sua virgindade. É isso que ela foi chorar. Ela não poderia conhecer varão, ela não poderia gerar filho, assim seria a sua vida durante o restante da sua história. E é isso que ela vai fazer. E ela pede licença ao seu pai, e o seu pai concede. Que coisa forte que nós vemos aqui. Outra coisa importante dizer, vocês acham que nesses 2 meses esse assunto não chegaria aos ouvidos das pessoas do entorno? Indo ela prantear com as suas amigas durante 2 meses, as famílias não saberiam e não tentariam demovê-lo desse objetivo insano? Será que nenhum sacerdote, tomando conhecimento disso, não faria a mesma coisa também? São coisas para se pensar, são aspectos importantes para que nós reflitamos. E aí, quando chega no verso 38, diz assim: consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Então veja que, mais uma vez, o texto fala para nós que ela foi chorar a sua virgindade. Vocês devem lembrar também do voto de Ana. Ana ofereceu o seu filho Samuel a serviço do Senhor, para que ele se dedicasse inteiramente ao Senhor. E o texto fala que de ano em ano ela ia visitá-lo. Então, uma consagração assim não é algo excepcional, algo estranho, não é. Na Bíblia, nós temos outros casos. E aí o texto prossegue nos dizendo, temos outras pessoas, inclusive mulheres, que se dedicaram ao serviço do Senhor. E aí, quando nós continuamos a leitura aqui, nós observamos mais uma vez
que o que ela chora não é a sua morte, mas o que ela chora é a sua virgindade. Que para um judeu, naquele período, tudo que estava acontecendo com Jefté e também com a sua filha era algo profundamente triste, porque para o judeu era muito importante gerar filhos, dar continuidade à história, era um sinal também da bênção de Deus, era a forma como eles enxergavam a situação. Se alguém tinha filhos, estava debaixo da bênção de Deus. Vocês devem lembrar da aflição vivida por Ana. E aí o texto diz, versículo 39, fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, preste atenção, ela jamais foi possuída por varão. Ela jamais foi possuída por varão. O que significa dizer que ela permaneceu virgem até o final de seus dias. Foi o que aconteceu com ela, e não um holocausto. Daí veio o costume em Israel. Aí vem o costume em Israel, vai dizer no versículo 40, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Algumas coisas importantes aqui que nós precisamos reiterar. Primeira delas, no verso 39 ainda, o texto é claro, não possuiria varão por toda a sua vida, não geraria herdeiros a seu pai. É importante também destacar que a lei previa que um voto envolvendo um animal ou outra pessoa ou algum bem, ele poderia ser remido. Ou seja, ele poderia ser substituído por uma outra oferta, inclusive em valores estipulados pelo sacerdote. Isso está em Levítico 27, de 1 a 15. Então, havia ainda uma alternativa para ele. E um homem que conhecia tão bem a história bíblica, como ele demonstrou diante de Amon, certamente era um homem que conhecia a lei. E até mesmo se não a conhecesse, alguma pessoa, algum sacerdote, poderia apontar para ele essa solução para que ele não cumprisse um voto tão nefasto, tão horrível contra a sua filha, para com a sua filha. E aí no versículo 40, nós vamos encontrar também um aspecto que eu preciso explicar a vocês aqui. O texto nos diz assim, versículo 40, daí vem o costume, né, de Israel, as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté. Eu não sei se na sua versão está cantar, mas na versão NVI está celebrar. Então, eu pergunto a você, alguém celebra, como diz na NVI, a morte de alguém? Alguém festeja? Por mais que nós tenhamos uma visão de agradecer quando alguém morre por aquela vida e não pelo fato do morto, da pessoa que está morta, mas agradecer pelo legado deixado, pela história, por aquilo que aquela pessoa nos ensinou durante a sua vida, mas seria algo muito estranho cantar e celebrar. E o texto diz cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Então esse hábito foi construído de ano em ano, de se cantar, lembrando, rememorando a memória, ou seja, do ato de fé daquela jovem de entregar a sua vida integralmente ao Senhor. Existem até pessoas que dizem que esse texto seria uma base para a vida reclusa que a gente encontra por parte de algumas freiras e de algumas ordens católicas, de claustro, de algumas pessoas que vivem uma vida mais reclusa. Mas no caso dela, não necessariamente implicaria no fato dela viver no templo, mas sim que ela manteria a sua virgindade e a sua consagração ao Senhor por toda a sua vida. É muito importante dizer aos irmãos também alguns pontos muito significativos desse texto. Eu li também num trabalho feito por Eugene Peterson, que é um grande
estudioso e teólogo já falecido recentemente, e ele escreve a Bíblia é a Mensagem, que é uma paráfrase, não é uma versão bíblica, não. Mas é interessante porque ele escreve um texto com base na Bíblia, dando uma noção muito bem elaborada do que as passagens bíblicas querem expressar. E naquilo que ele escreve, fica muito claro que a ênfase aqui está na virgindade da filha, na consagração da filha, na entrega e do voto profundamente pesado que Jequité proferiu. E aí eu queria dizer para vocês ainda alguns pontos concluindo o nosso estudo desta noite. Espero que vocês estejam compreendendo e acompanhando bem o que está sendo dito. Mas eu queria refletir com vocês algumas coisas agora no final. Concluindo, o Espírito Santo o capacitou para uma missão. É o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Então, por conta disso, Jequité, cheio do Espírito Santo, faz um voto de consagrar a sua filha, um voto legítimo dentro da compreensão daquela época. Outra coisa importante dizer, ele está entre aqueles que são chamados de heróis da fé, que compõem a galeria da fé, lá em Hebreus, capítulo 11. Ele faz parte da galeria da fé. Eu queria dizer para vocês ainda que, apesar das possíveis falhas, a história de Jequité é um exemplo de superação. Alguém que foi filho de um homem de Gileade com uma prostituta, alguém que foi expulso de casa após o pai o ter acolhido e possivelmente logo após a morte do pai, ele foi expulso de casa, foi para uma terra distante, mas ainda assim ele conseguiu construir a sua vida, ele conseguiu se desenvolver e ser um grande libertador da nação. E nós pensamos ainda algumas coisas muito importantes a respeito da história desse homem chamado Jequité, que para Deus não há impossíveis. Ainda que o quadro existencial de cada um de nós seja difícil, talvez nós venhamos de lares humildes, mas Deus, não raras vezes, escolhe pessoas muito simples para elevá-las a cargo de importância, para utilizá-las para a sua glória na história do povo de Israel, na história das nações e na história também da igreja. Isso é importante que se diga. É importante ressaltar que esse homem era valente, ele era um homem capacitado pelo Espírito Santo. Que existem leis que regulamentavam na época os votos, mas eram leis para aquele período. Por exemplo, oração. Nós encontramos oração no Antigo Testamento e nós encontramos oração no Novo Testamento. Ou seja, as orações, elas devem ocorrer também no Novo Testamento. Louvor está no Antigo Testamento, mas louvor também está no Novo Testamento. Então, nós também louvamos a Deus, porque está no Antigo e está no Novo Testamento. Mas algumas práticas, elas são circunscritas ao Antigo Testamento. E nós, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós não precisamos lançar mão dessas atividades, desses votos, dessas promessas. Que coisa triste é ver pessoas que sobem a escadaria da penha para fazer uma promessa ou para pagar uma promessa. Que coisa absurda. Por mais que seja um sacrifício grandioso, não dá para comprar ou pagar o favor de Deus com essas coisas. Isso tudo faz parte das crendices que estão desenvolvidas entre nós. Mas eu queria dizer a você nesta hora que nós estamos evoluindo, conhecendo a palavra. Nós hoje não temos apenas o Antigo Testamento, nós temos também o Novo Testamento. E nós não podemos menosprezar as verdades que nós conhecemos. Existe muita gente aí que não está consertando a vida, mas está querendo mágica. Tem muita gente que está fazendo promessas e votos em vez de mudar o curso da própria história, de se arrepender dos seus pecados. Existem gente que está fazendo por aí novena, achando que vai conseguir alguma bênção da parte de Deus por isso. Até mesmo na igreja evangélica, essas práticas estão adentrando. Nos movimentos mais estranhos, neopentecostais.
Nós temos visto gente se valendo do jejum também, que é uma prática que está no Antigo Testamento, está no Novo, mas sendo utilizado de maneira completamente deturpada. E eu queria dizer para você nesta hora que existem algumas passagens que devem ser lidas por você depois. Uma delas é Número capítulo 30. A outra é Deuteronômio 23, 21 a 25. E como eu falei para vocês, os votos, eles eram voluntários, mas o Senhor esperava que eles fossem cumpridos. Mas aqueles votos pertinentes, eles deveriam ser cumpridos. Por isso, na mente de alguns, vem à memória Eclesiastes, capítulo 1, versículos 4 e 5, mas aqui eu coloquei do versículo de número 1 ao versículo 6, quando o texto fala, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quanto a Deus, fizeres algum voto, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iria Deus, por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Portanto, meu querido e minha querida, isso é um preceito do Antigo Testamento, de Eclesiastes. Então, veja que até naquele período, o voto precipitado, o voto de tolo, o voto equivocado não deveria ser cumprido, não deveria ser proferido, melhor dizendo. Mas muito mais um voto equivocado, pecaminoso, como seria o ato de matar alguém, de oferecer uma pessoa em sacrifício, algo que sabidamente contraria a palavra do nosso Deus. Para o autor, o Warren Wiersbe, esse voto foi uma barganha com Deus. Foi algo equivocado, porque foi uma tentativa de Jefté barganhar com Deus para obter um favor do Senhor, para se garantir de um favor do Senhor. E eu diria para você que isso é incompatível com a nova aliança. Nós não devemos e não podemos fazer tais práticas, por mais bem intencionados que nós estejamos. Ele poderia ter prometido, em ganhando a batalha, oferecer um grande holocausto ao Senhor. Seria algo que Deus também se agradaria e receberia. E aí eu diria para vocês ainda, oferecer um voto que não custava nada, alguma coisa, também seria algo equivocado, como diz 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. E quando ele fala que vai oferecer alguém, né, e a ideia que dá na língua original é que ele ofereceria o primeiro ser que saísse de sua casa, e a ideia, segundo uma boa parte dos estudiosos, é que seria uma pessoa, um ser humano, talvez saísse alguém que fosse um servo dele. Ou quem sabe, algum vizinho, é uma conjectura, mas se fosse assim, ele estaria oferecendo alguém a Deus em sacrifício, sendo um vizinho que não lhe havia custado nada, coisa alguma. Então veja a situação aqui. Ele também possivelmente conhecia a história de Abraão e de Isaac, que está lá em Gênesis 22. Então, meu querido e minha querida, quando nós lemos, por exemplo, Levítico 18, 21, lemos da seguinte maneira: e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Ou seja, uma prática que havia entre os povos da vizinhança, que era uma prática de oferecer à divindade Moloque seus filhos. E o Senhor adverte na sua palavra
Levítico 18, 21, que isso não era de forma alguma aceito, era uma profanação. Embora haja relatos que isso tenha acontecido na história de Israel, e que também Israel foi influenciado por aqueles povos vizinhos, que eram povos pagãos e com práticas estranhas, mas ainda assim, Jefté, um homem cheio do Espírito Santo, um líder nacional, ele não cometeria tal ato, conhecendo tão bem a palavra do Senhor, como ele demonstrou conhecer na página anterior que nós lemos. Depois nós vemos ainda em Levítico 20, de 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Seria um tipo de morte para com aquele que oferecesse um filho em sacrifício a alguma divindade. Voltar-me-ei contra esse homem, e eu eliminarei do meio do meu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e o não matar, então eu voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meu povo, com todos os que, após ele, se prostituem com Moloque. Então veja a veemência com a qual a palavra de Deus adverte, e veja a sanção, a punição que seria dada. E o texto bíblico é completamente silente em relação a qualquer punição a ser dada a esse homem chamado Jefté. Nenhuma punição foi impingida a Jefté. Nenhuma punição foi impingida a Jefté. E por que, meus irmãos? Porque a sua atitude não foi uma atitude de oferecer sua filha em holocausto. Quando nós chegamos mais à frente um pouco, em Deuteronômio 12, 31, nós lemos: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram a seus deuses. Até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. E quando nós chegamos em Deuteronômio 18, 14, veja que as passagens são inúmeras a respeito do assunto. Diz assim, Deuteronômio 18, 14: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é quem consulta os mortos, tá? Nem mágico, nem quem consulta os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores. É gente que às vezes até é crente, mas que vai ouvir palavras por aí, que vai em lugares estranhos, ouvir mensagens do além, mensagens que a gente não sabe de onde vem. Essas práticas não são compatíveis com aquele que é do Senhor. E na sequência diz: porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, palavra difícil, prognosticadores, fazem prognósticos, tentam dizer o que vai acontecer, e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Para nós isso não é permitido. Isso não é só para o povo de Israel, isso já tem valor perene. Depois, meus queridos, ainda diria a você, mesmo sendo um período de juízes, um período de trevas espirituais na história de Israel, e que os israelitas cometeram muitos erros, sim, é difícil acreditar que amigos e vizinhos de Jefté não tivessem demovido Jefté dessa prática de cumprir um voto tão imprudente e sabidamente pecaminoso. Ele sabia que Deus somente aceitava sacrifícios
realizados no altar do tabernáculo. Isso está em Levítico 17, de 1 a 9. E eu pergunto a você, qual o sacerdote que faria tal coisa? O sacrifício precisaria ser realizado em Siló. E indo em Siló, ou indo a Siló, no santuário, qual seria o sacerdote que ofereceria tal sacrifício absurdo e pecaminoso? Ele seria demovido, ele seria persuadido, esclarecido a respeito do assunto, caso ele não soubesse. Depois você leia Levítico 17, de 1 até 9. O texto é muito claro quando ele enfatiza, no versículo de número 5, que isso deveria ser feito na congregação, diante do sacerdote. E aí, meu querido, a gente prossegue, ainda estamos terminando. Eu diria para você ainda que o que aconteceu com ela foi, de fato, uma consagração. Nada além disso. Ela foi consagrada pelo seu pai ao Senhor e viveu o restante dos seus dias como uma mulher virgem e não concedeu a ele herdeiros. Diria para você ainda, nesta hora, que algumas reflexões importantes nós precisamos fazer. Diante de tanta coisa que nós já falamos aqui nesta noite sobre o voto de Jefité, apenas fazendo mais uma leitura, Jeremias 7,30 diz assim: porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para que a contaminassem. Edificaram, versículo 31, os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem lhe passou pela mente, o que o Senhor nunca ordenou, nem passou pela sua mente. Então nós vemos nos mais variados livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que essa prática não era aceitável diante do povo do Senhor. E diante de tantas inferências bíblicas, reflexões bíblicas, diante do texto que mostra que tudo estava diretamente ligado à sua virgindade, que ela pranteou a sua virgindade, que ela não conheceu o varão, tudo isso, o texto é muito claro, o texto aponta para a realidade, que ela se consagrou ao Senhor. E agora, o que nós precisamos refletir e pensar? Que nós precisamos ter muito cuidado com essas práticas que estão sendo muito corriqueiras em nossos dias. Práticas de, por exemplo, fazer votos, desafios, propostas essas que são tão comuns e nós vemos pela televisão. Então, queridos irmãos, eu queria, ao final da nossa mensagem, dizer que nós podemos confiar em Deus e orar ao Senhor e pedir a Ele as bênçãos, porque Ele, por certo, há de atender aos nossos pedidos que estiverem de acordo com a sua santa vontade. Nós não precisamos barganhar com Deus. Não devemos e não podemos condicionar a nossa devoção, a nossa dedicação a Deus fazer alguma coisa, por mais bela, por mais santa, por mais linda que essa coisa seja. Nós precisamos, na verdade, dedicar toda a nossa vida ao Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor de todo o coração, quer Deus traga a bênção, quer Deus não nos dê a bênção tão desejada e tão sonhada. Mas que saiamos daqui nesta noite sabendo que Deus, em sua palavra, Ele nos garante que tudo aquilo que é necessário, Ele nos concede, como Mateus 6:33 nos fala. Todas as nossas necessidades, para nós que vivemos a vida do reino, essas bênçãos nos são concedidas e nós não precisamos barganhar com Ele. Tudo que vem das suas mãos para conosco é graça. Não há como nós comprarmos o favor de Deus. A única coisa que nós fazemos é dedicar a nossa vida, é nos consagrarmos, é viver para Ele, é glorificar o seu nome e assim construir uma história que seja uma história coerente dela, de acordo com a sua santa palavra. E nessa noite nós possamos refletir sobre esse texto e entender, na verdade, qual foi o voto
de Jefté. E no meu entendimento, embora respeite pessoas que pensam completamente diferente de mim, mas que nós possamos refletir e pensar, imaginar que um homem como esse merece a nossa consideração, merece a nossa gratidão a Deus, porque ele foi um homem que libertou Israel e trabalhou para Israel, um homem de fé, um homem valente, um homem que não se vitimizou, um homem que conhecia a palavra de Deus e conhecia a história do seu povo, numa época que pouca gente sabia da palavra do Senhor e conhecia a palavra do Senhor. E isso é muito claro no texto que nós lemos semana passada e que eu fiz referência também na noite de hoje. Então, irmãos, queridos e amados, que esse texto possa ter nos esclarecido e nos ajudado na compreensão sobre o tema. Que Deus abençoe, rica e copiosamente,